Olha, então, ó, a gente vai começar hoje a noção, ó, de campo elétrico, tá? Então, campo elétrico, ele é uma coisa extremamente importante, mas também é uma coisa muito abstrata, né? Então, bom, ó, então, a gente vai entrar com a noção de uma coisa que não é fácil de início, assim, visualizar, tá? Então, a gente vai, primeira coisa é discutir uma noção que na física é muito antiga, desde a época do Newton, é o conceito de ação à distância, tá? Então, ação à distância significa a seguinte coisa. Veja, por exemplo, vocês têm essas duas cargas aqui, né? Q1 e Q2, e vocês viram no capítulo 1 que a gente pode usar a lei de Coulomb, força de Coulomb, para calcular a força, por exemplo, que Q1 faz sobre Q2, ou ao contrário, né? Q2 faz sobre Q1. E, eventualmente, com essa força, uma partícula pode se mover sobre a ação da outra, tá? Então, a gente, inclusive, citou lá, por exemplo, que os pósitron e o elétron, eles giram em torno do outro, né? Sobre a ação da força de Coulomb, e eles vão se atraindo até se aniquilar, ok? Agora, uma coisa que isso parece banal demais, mas eu não sei se vocês já até hoje pensaram, né? Mas como é que a partícula 2 pode afetar a partícula 1 sem nenhum contato físico, né? Ou vice-versa, tá? Então, ó, essa é a pergunta que está aqui, ó, tá? Como a partícula, como a partícula 1 sabe, entre aspas, aqui, da existência da partícula 2, tá? Como é que ela vai, como é que, se as partículas não se tocam, por que a partícula 2 afeta a partícula 1, tá? Então, isso é um dos mistérios, né, da, da física, desde o início da época do Newton, né? Newton se questionava o seguinte: como é que um planeta ou uma massa de gravidade, por exemplo, o Sol, né, podia afetar a Terra ou qualquer outro planeta, né, Vênus, Júpiter, e sem se tocar, né, sem nenhum tipo de mediação mecânica, né? Então, seja até hoje, normalmente vocês tratam problemas em que você tem uma intermediação mecânica. Por exemplo, você pode empurrar um carrinho, empurrar uma caixa, então você está tendo contato direto com o carrinho e a caixa, comunicando a força a ele, tá? Agora, no caso da gravidade, também do eletromagnetismo, não tem nada, tá? E, então, o Newton acreditava que havia uma ação instantânea, à distância, entre o Sol e a Terra, por exemplo, que comunicava a gravidade, tá? Hoje, modernamente, em termos de teoria de relatividade, se acredita que essas ações elas se propagam com a velocidade da luz, tá? Mas, de qualquer forma, o que acontece entre a Terra e o Sol, até hoje é inexplicável, tá? Então, não se sabe, assim, em termos físicos, de forma assim, mais clara, né? O que acontece, né? O que acontece com essa... O que mecanismo, né? Que mecanismo ocorre para que uma partícula saiba que a outra existe. É isso que a gente chama de ação à distância, tá? Existem aí especulações, por exemplo, no campo que a gente chama de física de partículas, que poderia ter portadores, né? Os quantos de ação, né? Que seria, no caso eletromagnético, seria um fóton, né? Aí na física de partículas, acho que tem uns fótonzinhos saindo de uma partícula para outra. Aí o fóton sai e chega na outra partícula e comunica que aquela existe, tá? E a outra, ao mesmo tempo, envia de novo fóton, né? Que seria uma partícula de luz, né? Mas isso tudo é muito ambíguo, tá? Não é uma coisa assim, né? Não é uma coisa que se possa aceitar muito bem como um concreto, né? Então, essa noção vocês vão ter que aceitar, tá?
não existe mesmo com toda a física, a teoria física hoje extremamente avançada, você tem todo tipo de equipamento de alta tecnologia, como esse, por exemplo, o acelerador de partículas, é, viagem espacial, materiais de última geração, computação avançadíssima, mas a gente não sabe explicar isso, tá? Uma pergunta simples é: o que é um campo, né? Ou seja, o mecanismo físico, né, que uma coisa tem para comunicar sua presença a outra, sem contato físico, esse é um dos mistérios da física, tá? Como os outros mistérios que existem. De onde surgiu o universo, coisas desse tipo, né? E existem teorias que são mais ou menos aceitas, né, que tentam elucidar, mas em termos concretos a gente não sabe exatamente, né? Então, bom, mas então é um mistério, né, que ninguém sabe. Como é que a gravidade, por exemplo, afeta um outro objeto à distância, tá? A gravidade tem as teorias da relatividade geral que diz que são curvaturas no espaço, perturbações no espaço, que aí você cai dentro das curvaturas, né? E como se fosse um tecido no espaço, e o objeto segue as curvaturas, né, do tecido, tá? E, bom, então, essa é uma explicação. A eletricidade talvez também tenha a mesma explicação da relatividade geral, tá? Que seja você imaginar que o tecido do espaço se curva, né, e os objetos sentem a curvatura. Mas essa é uma tentativa de explicação um pouco mais mecânica, né? Então, agora, o que se sabe, então, em termos concretos, é que um objeto é capaz de afetar o outro, tá? Sem contato, tá? Então a gente vai ter que aceitar esse fato. A gente não sabe o que é, mas a gente sabe descrever como funciona, tá? Então a ciência em geral, às vezes não, sempre, ela está sempre preocupada com como as coisas funcionam, e não exatamente o que ela é, tá? O que ela é uma questão que na filosofia se chama de ontologia, tá? Estudo do ser, o que ele é em si mesmo, né? E são questões que nem sempre tem solução, tá? Bom, mas então aqui para nosso curso, a gente vai aceitar essa ideia aqui, ó, que existe um campo elétrico, né? O que é um campo elétrico? É uma entidade, né? É uma entidade abstrata, né, que comunica, né, a presença de uma partícula ou de um sistema de partículas a um outro, tá? Sem que haja contato físico, tá? Então, assim, ó, a partícula 2 afeta a partícula 1 não por contato direto, mas por meio do campo elétrico que a partícula 2 produz, tá? Então, a gente sempre vai dizer o seguinte a partir da frente, a partir de agora. Uma partícula, no caso aqui, por exemplo, a 2, gera um campo, tá? E a outra partícula, no caso a 1, sente a presença desse campo e se movimenta, né, de acordo com ele, tá? Então, essa aqui, né? Então, a gente quer saber, ó, nesse capítulo, o objetivo, ó, é saber definir o campo elétrico, né? Definir, discutir a forma de cálculo do, do campo, né, para sistemas de partículas carregadas, né, e discutir, ó, o efeito do campo, né, sobre partículas carregadas, ou seja, se elas se movimentam, né, como colocar essas partículas em movimento, né, de acordo com o efeito do campo, tá? Então é isso, tá? Então, a definição aqui de campo elétrico, ela vai ser o seguinte, ó, ela é o mesmo valor, ele tem o mesmo valor da força elétrica, que você já viu até aqui, que é a força de Coulomb, né? E dividido, ó, por uma carga de teste, tá? Essa carga de teste aqui é uma carga abstrata, tá? Não é uma carga real. A gente vai colocar no ponto só para completar a lei de Coulomb, tá? E depois a gente pega e divide por ela, tá? De modo que o que sobra é o efeito somente da carga, fonte do campo, a carga que gera o campo, tá? Então, uma carga vai sempre gerar o campo, né? E a outra de teste seria a que sente o efeito do campo, tá? Agora, o campo
ele é definido sem ela, tá? É definido sem a carga de teste, tá? A gente quer saber o efeito somente do sistema que gera o campo, tá? Depois, mais adiante, aí vocês vão ver o efeito do campo sobre uma carga qualquer. Aí vocês fazem o contrário, pega a carga qualquer e vão multiplicar pelo campo para obter a força, tá? Mas isso só em casos específicos. Olha, então, ó, agora o campo é composto desses seguintes objetos. Ele tem a linha de campo elétrico, tá? A linha é uma linha que segue normalmente de uma carga da fonte para qualquer outro objeto que estiver em volta, e ao longo dessa linha ele vai mostrando os vetores campo elétrico, né? Que eles vão ser sempre, ó, o vetor campo elétrico, ele sempre vai ser tangente, ó, à linha de campo elétrico, tá? Então, o vetor campo elétrico, ele é um vetor, ele tem uma distribuição no espaço, ele vai ocupando posições no espaço, né? E se vocês ligarem todos os pontos onde o vetor do espaço está desenhado, a linha que é sempre tangente a esses vetores é chamada linha de campo elétrico, tá? Então, mais adiante, basta evoluir. Agora, uma medida um pouco mais difícil de perceber é sobre a concentração das linhas, tá? A densidade das linhas, a concentração, é proporcional ao módulo do campo. Então, quando vocês fizerem um desenho, nas regiões onde o campo é muito intenso, as linhas têm que estar bem próximas, né? E nas regiões onde o campo é mais fraco, as linhas vão ficar mais dispersas, mais distantes, né? Então, o espaçamento das linhas, ele é grande, é, então, quando o espaçamento é pequeno, né, o campo é intenso, né? E quando o espaçamento é grande, o campo é mais fraco, tá? Então, aqui, ó, tem aqui uma figurinha que mostra esse esquema. Vocês lembram que vocês já assistiram às aulas do professor da Unicamp? Aliás, tem mais duas para vocês assistirem, porque ele fala sobre esses assuntos de uma outra forma, só que ele nem discute a questão do que é o campo, tá? Ele só vai direto, diz o campo é isso, né? Mas ele tem uma série de demonstrações e ele faz no quadro direitinho, então é bom vocês assistirem, tá? Bom, mas aqui então ó, é um bastão, né? Um daqueles bastões, por exemplo, foi atritado, né, com a seda ou com o bastão era com seda e o plástico era com lã. E ele fica, por exemplo, carregado positivamente, tá? Então essa aqui é a situação no quadro, na representação tradicional, de forças, tá? Então, você tem o bastão positivo e colocar uma carga de prova. A carga de prova é sempre positiva, tá? Nunca é negativa. Se colocar uma carga de prova próxima, ela vai sofrer do bastão uma força de repulsão, né? Aí, no caso aqui, ó, a gente vê pela simetria do problema que a força de repulsão deve ser perpendicular, né, ao bastão, né, e apontando nessa diagonal, tá? Então, essa é a representação de força. Agora, no caso de campo, a gente não vai estar interessado na partícula de prova, tá? A gente quer saber só o efeito do bastão de vidro no espaço, tá? Então, a gente vai para o item B e a gente vai pegar só o bastão de vidro, tá? E vamos, ó, verificar num ponto P do espaço, tá? Um ponto qualquer, tá? Um ponto aqui a uma certa distância, tá? Onde estaria, por exemplo, a carga de prova, no caso anterior, qual é o valor do campo elétrico, tá? Seria o valor dessa força dividido pelo Q0. Então, a gente só quer saber isso, ó. O campo elétrico vai apontar numa certa direção, né, num ponto P. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai mapear, ou seja,
a gente vai pegar um conjunto de pontos em torno do bastão e vai determinar o vetor campo elétrico em cada um desses pontos, tá? E vamos fazer um mapa, né, ou um gráfico, né, de todos os vetores de campo elétrico para vários pontos, né? É isso que a gente vai querer saber daqui diante, sabe? Qual é o mapa do campo elétrico, que vai depender do quê? Da geometria da fonte de carga. Como a fonte de carga ela está distribuída numa posição do espaço, tá? Então, aí aqui tem umas comparações. Eu não consegui, eu não lembrei de colocar uma figurinha aqui, mas existem vários campos, né? Existem dois tipos de campos básicos, tá? Os campos escalares, tá? E os campos vetoriais. Vetorial é o que a gente está tratando. No campo vetorial, cada posição do espaço, tá? A posição do espaço é sempre dada em relação a alguma origem, tá? Então, por exemplo, se vocês colocarem a origem em cima do bastão, nesse ponto aqui, a origem seria o sistema de eixo x, y, z. Estaria aqui, né? E vocês têm essa distância aqui, ó. Por exemplo, seria o eixo z, né? Então, teria uma certa distância em relação ao eixo z, tá? E nesse ponto aqui do eixo z, você teria o campo, tá? E x e y, no caso, seriam zero, tá? Agora, então, no caso, o campo vetorial, o que ele associa? Ele associa a cada ponto do espaço, né? A cada vetor posição, né? No extremo do vetor posição, ele vai associar um outro vetor, que no caso é o campo elétrico, tá? Agora, existem os campos escalares, né? Que a gente não vai tratar nesse livro, que são os campos que associam a cada vetor posição, ele associa um número, tá? E não um vetor, tá? Então, os exemplos disso mais típicos são, ó, campo de temperatura, tá? Então, por exemplo, a temperatura numa sala, se vocês fixarem uma origem, por exemplo, o canto da porta, por exemplo, vocês podem traçar vetores dali do canto da porta a qualquer ponto da sala. E aí vocês perguntam o seguinte, ó, nesse ponto específico, qual é a temperatura, tá? E no caso aí da temperatura, tem que fixar a hora, tá? Porque a temperatura varia com o tempo, tá? Então, você teria que fixar numa posição da sala, tá? Em dada hora, qual é a temperatura, tá? Aí, se você mapear a sala inteira e no intervalo de tempo, você vai ter uma figura complicada que vai dar como a temperatura varia em cada ponto da sala num certo momento, tá? E aí você pode traçar, por exemplo, vetores como gradiente de temperatura, tá? O gradiente de temperatura vai mostrar, é um vetor que vai mostrar de onde a temperatura é mínima para onde a temperatura é máxima, tá? E aí você pode seguir, por exemplo, um fluxo de temperatura. Se tiver, por exemplo, uma porta aberta, uma coisa assim, vai ficar mais frio numa região e mais quente em outra, tá? E aí você pode seguir, por exemplo, na sala, onde é mais frio, onde é mais quente, e fazer um mapa, tá? Então, tá? Isso acontece, por exemplo, nisso que vocês veem na televisão, os mapas de meteorologia, previsão de tempo, que, em geral, eles colocam em cores diferentes, tá? Então, aí você vê, por exemplo, o mapa do Brasil, com uma cor vermelha onde é mais quente, uma cor amarela onde é mais fresquinho, uma cor azul onde é muito frio, tá? Então, aquelas cores indicam valores de temperatura média, né, para cada região. E se vocês quiserem, então, pode inclusive fazer um gradiente, né? Você vê, o gradiente é do sul para o norte, né? A temperatura aumenta do sul para o norte. E vocês podem ver, né? Cada ponto, qual é a temperatura. Outra coisa também é o gradiente de pressão, tá? Pressão, por exemplo, pode ser pressão atmosférica, pressão numa piscina, tá? Cada ponto tem uma pressão diferente e vocês podem seguir para a direção onde a pressão aumenta ou diminui ou é constante, tá? Esses são os campos escalares, tá? A gente não vai tratar deles, tá? Vocês devem talvez ter visto alguma coisa em física 2, mas talvez não com esse nome. Agora, no nosso caso, a gente está tratando de campo vetorial, tá? Que é o objeto do cálculo vetorial, né? É tratar como é que os campos vetoriais eles se comportam no espaço, tá? Então, vocês devem estar fazendo o cálculo 3, ou já fizeram, e vocês vão
trabalhar com essas noções. Tá? Agora, um campo elétrico, o que ele é? Ele é, então, como a gente concluiu, uma distribuição de vetores. Distribuição é isso, né? Cada ponto do espaço tem um vetor. Tá? Então, você deve ter sempre o cuidado para não confundir o ponto do espaço, o vetor do ponto do espaço, com o vetor do campo elétrico. Tá? Então, isso aqui a gente já falou, né? A gente sempre vai colocar no ponto P uma carga de prova, isso em termos abstratos, né? E depois a gente vai tirar essa carga e deixar só o que resta da força de Coulomb, que no caso é o campo. Isso põe-se de forma ideal em que a carga é tão pequena que ela não perturba a distribuição de carga do objeto. Tá? Então, isso aqui é uma suposição também, que também não é realista. Tá? Qualquer carga perturba a distribuição de carga de outro objeto. Tá? Mas a gente vai supor que ela é tão pequenininha que isso não ocorra. Tá? Então, é uma coisa idealizada, tá? Não é uma coisa real. Tá? Agora aqui, a carga de prova é sempre positiva, tá? E a orientação do campo é sempre a mesma da força. Tá? Então, como a carga de prova é positiva, não há aqui alteração, né? No sentido da força. Tá? Olha, o vetor. Aqui tem uma sugestão que ele dá, mas nem sempre dá para seguir. Tá? Ele diz que, em geral, se deve colocar o vetor, a origem, né, no ponto em que a medida foi feita. Tá? Então, isso aqui é uma questão que vocês podem escolher. Em geral, facilita as coisas, mas nem sempre é possível. Tá? A origem, em boa parte dos casos, é colocada em cima da fonte do campo. Tá? Mas, quando é possível, colocar a origem do sistema de coordenadas no ponto de medida, ele facilita. Tá? Então, tá? Mas isso vocês vão ver. Né? Agora, aqui, outra questão. Antes ele fala aqui para vocês não confundirem os conceitos de força e campo. Tá? Tomar cuidado para não... Eles são parecidos, mas não são iguais. A força, aí faz essa distinção. A força é como se fosse um puxão e um empurrão, tá? Você lembra da mecânica? Vocês empurram um carrinho ou puxam um carrinho, tá? É uma coisa concreta, tá? Agora, o campo elétrico é uma propriedade abstrata, tá? Então, ele é uma coisa que vocês não podem localizar no espaço de forma precisa, mas ele está lá, ele existe, tá? Tá lá tá? Mas ele é uma propriedade abstrata, né? No espaço, né? E não pode ser seguido assim de forma concreta, tá? Mas ele está lá, tá? E também outra coisa importante é que o campo existe independente da carga de prova, ele não depende do valor da carga de prova, tá? Ele só depende da distribuição de cargas no objeto, tá? No objeto gerador da carga, tá? Na fonte das cargas, tá? Então ele depende muito do quê? Ó? O campo vai depender muito da forma geométrica do objeto que gera o campo. Tá? A gente vai sempre falar da fonte do campo. Tá? A fonte do campo tem uma certa geometria. Pode ser, nos casos mais simples, uma pequena esfera metálica. Tá? Esfera bem pequenininha. Pode ser, por exemplo, como a gente já viu, um bastão. Né? Pode ser uma placa metálica. Né? E pode ser um cilindro, uma esfera grande. Né? Então, tem uma série de objetos, né, que podem ser carregados. Tá? Cada objeto desses vai produzir no espaço uma certa distribuição de vetores campo elétrico. Tá? Então, é isso que a gente vai estar estudando nesse capítulo. Primeiro, os objetos mais simplesinhos, tá? E depois, lá na parte final, a gente vai ver objetos com forma contínua. Tá? A gente vai ver uma linha de cargas, a gente vai ver um plano de cargas, né? Um disco também, né? E um objeto volumétrico. Tá? Então, mais adiante. Então, aqui, ó, as linhas de campo, né? Aqui diz
Elas foram criadas pelo Michael Faraday, e aí por volta de 1830. Tá? Então, começa essa investigação mais sistemática do campo elétrico. E depois, aí por volta de 1860, o Maxwell, James Clerk Maxwell, ele fez a formulação matemática das anotações, das experiências do Michael Faraday. E aí criou o que a gente chama hoje de eletromagnetismo, tá? Volta de 1860. Agora, o Maxwell, por exemplo, acreditava que existia um meio fluido, né? Ele chamou de éter, entre as cargas que faria com que o efeito de uma sobre a outra fosse comunicada por esse meio mecânico. Então, ele era um cara mecanicista ainda. Né? Ele acreditava que tinha que ter um meio material. Aí, mais tarde, na época final do século XIX, descobriu que não precisava meio mecânico nenhum, tá? Bastava que existisse o vácuo. Né? E essa, então, é a interpretação que ficou estabelecida. Tá? Os campos elétricos e magnéticos não precisam de meio nenhum para se propagar. Eles se propagam com a velocidade da luz e mesmo no vácuo. Tá? Então, isso aqui a gente já viu, né? Então, esses pedaços a gente já viu. Agora aqui, então, a figura 22, 3A e B se mostra aqui de forma mais específica. Né? Aqui os dois quadros novamente. Ó. Esse aqui, em geral, a gente não vai mais especificar. A representação com a força, com a carga negativa, que vai ser a fonte, carga de prova positiva. Né? No caso aqui, ó, a força aponta para a carga negativa. Tá? Então, no quadro de campos, o que a gente vai fazer? A gente esquece essa aqui, ó, e simplesmente diz o quê? Ó? Carga negativa, as linhas de campo entram nelas. Tá? Então, se a carga for positiva, a linha de campo aqui. Se a carga for Bom, está aqui mais adiante. Aqui. As regras aqui. Ó. Se a carga fonte for negativa, as linhas vão apontar sempre na direção dela. Tá? Aqui. Carga positiva está aqui. Ó, se a carga for positiva, a linha de campo sempre se afasta da fonte. Tá? Sempre está na direção saindo, né? da carga positiva. Tá? Então, apontaria para longe, né? Longe da esfera for positivo. Tá? Agora, se a carga for negativa, onde é que eu botei aqui? Se a carga é negativa, elas se aproximam. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante, eu deixei sublinhado aqui. As linhas de campo sempre se afastam das positivas, tá? Onde começa, e sempre se aproximam das negativas, onde termina. Tá? Essa é uma das regras para traçar o campo. Olha, esse caso aqui. Carga negativa, as linhas sempre se aproximam. Nesse caso aqui, como a esfera é muito pequena, não tem uma geometria mais extensa, as linhas de campo têm que ser todas homogêneas, ó, em relação a elas. Você veja que aqui não existe concentração de linhas, ó, em nenhuma direção específica. Todas elas têm a mesma distância. Então, o que significa? Que o campo, para qualquer ponto do espaço aqui fixo, se vocês traçarem um círculo em torno da carga, todos os vetores de campo vão ter o mesmo módulo. Tá? Então, para qualquer distância fixa, qualquer círculo em torno da carga, o módulo do campo vai ter sempre o mesmo valor. Tá? Então, o campo elétrico, está ele aqui representado, no caso de carga negativa, sempre apontando para ela. Tá? No caso de carga positiva, ao contrário, sempre apontando para fora dela. Então, as regras para desenhar linhas de campo são essas aqui. Ó. O vetor campo elétrico é sempre tangente, né, à linha de campo elétrico. Tá?
A linha de campo elétrico é aquela linha que eu já disse que une todos os vetores tangentes, tá? E tem o mesmo sentido que a linha, né, de campo elétrico. Então, o número de linhas é proporcional ao módulo. Isso aqui já é mais difícil de desenhar, de ver, tá? Então, o espaçamento entre as linhas é mais intenso, onde o campo é mais, tem um módulo maior, tá? E aqui a carga positiva aponta para longe, eu já disse, né? E a carga negativa aponta para dentro, tá? Então, essa regra aqui é muito importante, né? O campo afasta das positivas, aproxima das negativas.